te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que fizestes do bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de fortaleza apostólica, despertai na vossa igreja homens segundo o vosso coração, que a governe com firmeza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no versículo 21 e o versículo 24 a 27. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e as não põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia no Santo Evangelho de hoje usa um texto assim muito conhecido e muito usado em casamento, que fala nesse capítulo 7 de São Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é falar que Deus é Senhor. Que Deus é Senhor é uma fala muito correta, porque Ele é o Senhor de toda a nossa vida, de toda a nossa história, o Senhor do universo. Mas aonde está a grande libertação de todos aqueles que seguem Jesus Cristo? Jesus estava falando hoje para os seus discípulos, que não é só chamar Ele de Senhor, mas ponhar em prática aquilo que é vontade de Deus. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós queremos fazer a nossa vontade.
E a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. E hoje, então, a palavra deixa muito claro isso para nós. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Para fazer a vontade de Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber. E como que eu vou saber da vontade de Deus? Eu vou saber da vontade de Deus através da sua palavra. Um Deus que, pela tua palavra, Ele traz para nós a vida nova. Quando eu compreendo Deus, aquilo que Ele quer me dizer, eu vou entendendo e reproduzindo aquilo que é desejo de Deus. Então Jesus fala, não é dizer que eu sou Senhor, mas fazer a minha vontade. Então essa vontade de Deus é que nós façamos aquilo que é correto. Na verdade, hoje, Jesus ele nos fala para nós criar juízo. Até as nossas súplicas, muitas vezes, é para fazer a nossa vontade. Por isso nós temos até, quando nós pedimos alguma coisa, nós pedimos para Deus aquilo que é vontade dEle, porque o que é necessário para a nossa vida é o que Deus deseja, é o que Deus quer, é a vontade de Deus que se manifesta na nossa vida. Então, em tudo eu tenho que me policiar para ver realmente se eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando eu sei qual é a vontade de Deus e eu pratico ela, é porque eu construo a minha casa sobre a própria rocha que é Jesus. Então, eu crio ali uma compreensão que ele vai ver que eu tenho juízo. Agora, quando eu não construo a minha vida, o meu coração ele tem uma relação com os desejos de Deus, os meus sentimentos, as minhas buscas, elas são buscas que eu me realizo para o mundo ou são buscas que eu me realizo em Deus? Então, amados, nós não podemos perder o juízo. Nós não podemos ser pessoas sem juízo. Nós precisamos ser pessoas que têm juízo para fazer em tudo a vontade de Deus. Então, construir. Nós estamos nesse mundo para construir. Construir o quê? Construir o reino de Deus. Nós estamos nesse mundo para compreender o que é plano de Deus para a minha vida. E sabendo qual é o desejo de Deus para a minha vida, eu vou me unindo a Ele, que é a rocha que não se abala. A rocha que é o próprio Jesus Cristo. Quanta destruição, amados, por falta de Deus. Quantas famílias que são dilaceradas, são destruídas, quantas famílias se dividem, se rompem, e a ruína é muito grande, são muitas revoltas. Quantos pais deixam os filhos, separa da esposa, a casa cai. A casa caída é uma ruína muito grande, não é só simplesmente dizer que se separou, mas é toda uma construção que foi muito mal construída, porque foi construída baseada nas coisas do mundo, sem uma estrutura divina, sem uma estrutura de vivência de fé. Construir a casa na rocha é muito mais difícil que construir na areia. Fazer buraco na pedra não é fácil, fazer buraco na areia é fácil. Só que o buraco da areia não sustenta, por quê? Porque não tem Deus. Agora, quando eu construo com dificuldade, com luta, eu estou construindo sobre a rocha, uma rocha que é inabalável, porque nem a morte pode com o nosso Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a realmente construir a nossa vida em Deus.
por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.